Presidente, vereadora Neide, a mesa diretora, Robin Gari, segundo vice-presidente, primeiro vice-presidente Rodrigo Caldeira, nobre secretário Roberto Catirica, demais edis dessa Casa de Leis, público presente da galeria, funcionários que nos acompanham e também aqueles que assistem a nossa sessão através dos canais de internet, dos seus computadores. Algumas coisas foram abordadas aqui, mas a principal dela, presidente, é falar da felicidade da população de Eldorado, de Nova Carapina e Redondeza, na entrega daquela obra, né, vereador Miguel, que esteve lá, vereador Fábio, uma obra de reivindicação grande aí na gestão passada pelo vereador Miguel, que é essa interligação ali das comunidades de Eldorado com Nova Carapina, porque você tem uma escola em Nova Carapina que muitos de Eldorado estudam, e você tem escola em Eldorado que muitos moradores de Nova Carapina estudam lá, e o trajeto das pessoas de ir e vir entre esses dois bairros é um trajeto de grande competitividade, e essa obra veio a brilhantar aquela ligação entre os dois bairros. Então está de parabéns, uma obra que aparentemente, vou dar uma parte ao vereador Miguel, só um momento, que é uma obra curta, de aproximadamente 200 metros, mas uma obra vultosa, devido à dificuldade da área, que trouxe uma autoestima, novo vereador Fábio, maravilhosa para aquela população. O resgate daquela autoestima ali foi vista, nova vereadora Creuze, que estava lá também presente, foi vista a olhos nus, quando você olhava na frente daquele cidadão, daquela senhora, daquela criança, a respeito daquela obra que vai fazer essa interligação. A outra fala, presidente, que a gente acompanhou atentamente a fala dos nobres colegas, é dizer sobre a questão da lei que outrora está para vir para o nosso legislativo, para retornar àqueles de direito às situações das vantagens que haviam sido retiradas em janeiro. Da responsabilidade. Quando você administra uma cidade, é igual você administrar uma família. Quando as coisas estão pretas para o pai e para a mãe, alguém perdeu o seu emprego, com responsabilidade, você tem que tirar alguns benefícios ou alguns direitos já colocados para os seus filhos, colocado para a sua família, porque você precisa administrar com responsabilidade. Então, na falta do recurso, é importante o gestor público, transformando essa fala para a administração, de ter também a responsabilidade. Uma responsabilidade tão grande, da mesma forma que naquele momento existia a dificuldade de se conseguir arcar, assumir aquela responsabilidade de despesa, a família também teve condições de fazer nesse mesmo memorial de pensamento revertido para a família. Eu vou ter que cortar isso, eu vou ter que tirar isso, eu vou ter que tirar aquilo. E também quando se recompôs de alguma forma a condição financeira, seja lá qual foi aquela condição, algumas coisas também começam a voltar. Dentro da família, se recompôs alguma parte daquilo que foi perdido, começa a se recompor aqueles benefícios que foram dados. Talvez nem todos os benefícios, mas alguma coisa vem. E aí vem, sim, a responsabilidade do gestor, que quando consegue fazer essa recuperação, volta à população, aos funcionários públicos, aquele benefício de direito a que eles têm. Então é esse o motivo dessa lei estar retornando para cá, nobre vereadora Kelsey. É a lei que vai voltar o quinquênio e o decênio dos professores, é a lei que vai voltar a extensão que foi retirada dos diretores, que é muito importante, e vai passar por essa casa, pela responsabilidade desses vereadores, porque também votaram naquela época com responsabilidade da dificuldade financeira da administração. Qual é o prefeito que não gostaria de dar 20% de aumento para os seus funcionários públicos, para ser carregados nas costas? Igual o Vitor Buarque fez na época que foi governador do estado, deu 25%, quando terminou o mandato tinha 5 folhas de pagamento devendo, porque deu aquele aumento naquela época com irresponsabilidade.
Porque a peça orçamentária do município, do estado e do país não é uma peça orçamentária que se fecha igualmente naquilo que foi constituído. É uma peça orçamentária de previsão orçamentária. E com a crise é necessário que se aperte a torneira. É necessário que se economize. Foi colocado uma reportagem do prefeito Aldifas de dezembro, né? Estava ali a data, dezembro de 2016, já tinha passado a campanha eleitoral, ele já tinha sido reeleito, porque o povo escolheu o prefeito. O povo viu o que estava sendo feito, viu o que tinha sido feito, viu o que estava para ser feito, viu aquilo que estava paralisado, não abandonado. Por que eu falo não abandonado? Porque na administração anterior, 98 obras foram abandonadas por 2 anos de trabalho, novo vereador Roberto Catirica. Foi o maior delito cometido contra a população da Serra é o abandono das obras, não é a paralisação das obras. A paralisação é quando você tem a dificuldade financeira de dar sequência. Aí você informa ao empreiteiro, ao empresário, que vai paralisar aquela obra momentaneamente, para se recuperar as finanças e retomar aquela obra. Agora, você abandonar a obra e quebrar mais de 40 empresários do município da Serra e do município do Estado do Espírito Santo, eu nunca vi na história da minha vida. Então foram 98 obras abandonadas, com os ferros enferrujados, com as janelas todas roubadas, com as instalações todas deterioradas. Então isso aconteceu. E não está acontecendo nessa gestão, mesmo com a dificuldade financeira bem superior. Bem superior. Não está acontecendo. Existe uma paralisação aqui, uma paralisação acolá, tudo dentro da lei, das normas. Dificuldade financeira? Tem sim. Tem sim a dificuldade financeira. A cidade precisa de investir mais na questão da Secretaria de Serviço Público? Precisa, mas não temos dinheiro suficiente para investir da forma que a gente gostaria que investisse, não, presidente, vereadora Neidia. Então nós temos que otimizar, fazer as coisas acontecerem. E isso que está sendo feito na cidade. E a cidade está conseguindo administrar a crise, porque tem um prefeito do planejamento, porque tem um prefeito que administra com zelo o recurso público. Isso que é importante frisar para a população. Não tem aqui nada fácil não para administrar, não tem nada simples para se administrar não. O prefeito tem conversa da possibilidade de eu ir para uma secretaria de serviço, mas não é coisa fácil que a gente vai pegar lá não, nobres vereadores. É coisa difícil, mas com planejamento, junto com a turma que está lá, junto com a ajuda do Samuel, nós vamos vencer essa crise e fazer com que a cidade possa voltar a esse entendimento. O que a gente precisa é de vereadores que torçam para que possa dar certo o município da Serra. Nós estamos com dificuldades financeiras, mas nós estamos vencendo essas dificuldades financeiras. E vamos vencer essas dificuldades financeiras com trabalho, com dedicação, e volto novamente a dizer, com zelo da coisa pública. A questão também do Riviera, que volta a ser tema de debate aqui pela 3ª vez, é uma obra iniciada, um elefante branco iniciado também na gestão anterior. Uma parte, vereador. Que teve uma dificuldade grande de projeto estrutural, se eu não me engano. Um projeto lá que estava com a fundação toda deteriorada, com problema estrutural, com problema de engenharia. Uma obra grande para o município, que naquela gestão também foi abandonada. Ela não foi paralisada não, ela foi abandonada, ela foi largada aquela obra. E ficou lá mais de ano, largada e abandonada. Foi recebida pelo prefeito que sucedeu, que também não conseguiu botar essas obras para o funcionamento, e essa obra ficou paralisada. Está até hoje paralisada. Então é uma obra que a administração tem que decidir, junto com a comunidade de Jacaraípe, junto com a população de Jacaraípe, o que de melhor pode ser executado ali, porque é uma obra que ela está, se eu não me engano, com paralisação judicial. Então temos que sentar com a comunidade de Jacaraípe, população lá, para poder resolver, junto com o executivo, com a administração, com a procuradoria, o que de melhor
pode ser feito ali naquela obra lá.